essa parte de conhecer as farinhas, né, de conhecer os ingredientes, ela compõe um dos pilares do meu método. Então, lá no meu método, você tem o pilar conhecer. Dentro desse pilar, você vai conhecer os fundamentos, as bases da panificação e da confeitaria sem glúten. Ah, mas você pode pensar, mas para que eu preciso conhecer a parte teórica? Basta eu ter uma receita equilibrada e executar. Geralmente, você vai acertar essa receita, mas e quando você não acertar, né? E outra coisa, quando a gente não tem esse conhecimento básico, esse conhecimento base por trás da receita, quando a gente faz uma receita e dá alguma coisa errada, a gente não tem noção do porquê errou aquela receita. Esse era um problema meu lá no início. Quando eu comecei a fazer receita sem glúten, eu não conhecia nada de ingredientes, não conhecia nada das farinhas, nem sabia que tinha tanta farinha sem glúten pra gente usar, tanta opção, né? Não sabia a diferença entre cada uma. Então eu pequei muito no início, eu errei muito no início por causa disso. Por quê? Porque eu pegava uma receita aleatória, fazia em casa, né? Replicava aquela receita e o resultado final não vinha como eu esperava, né? Não vinha, ou ficava seco, ou ficava duro, ou ficava com gosto de farinha de arroz, ou ficava parecendo areia quando eu estava comendo, quando eu usava só farinha de arroz. Então é importante conhecer. Depois que eu tive essa consciência, né, de que se eu quisesse fazer pães e bolos sem glúten que desse para comer na época, eu não queria nem que eles fossem perfeitos. Eu queria que eu conseguisse comer, porque eu não tinha opção, né? Então, o que eu percebi? Que eu tinha que ir atrás de fazer alguma coisa diferente, porque replicar a receita não estava funcionando. As receitas que eu pegava não eram equilibradas, então eu errava muito mais do que acertava. Quando acertava, eles ficavam mais ou menos, não jogava fora, mas não ficava perfeito. Então, depois que eu tive essa consciência, que eu tive essa definição na minha cabeça de que se eu quisesse fazer um pão e um bolo que funcionasse, que ficasse macio, fofinho, perfumado, né, que crescesse bem, eu tinha que fazer alguma coisa a mais do que replicar uma receita. E aí sim que eu fui atrás, estudar, né, conhecer os ingredientes, as funções. E por isso que isso está no meu método, porque é a base, é o que você precisa conhecer primeiro, né? Antes de você executar uma receita perfeitamente, você precisa conhecer o que tem por trás. Como ela foi desenvolvida, por que você usou aqueles determinados ingredientes, como que a combinação desses ingredientes proporciona um resultado final perfeito, né? Então, só esse parêntese, né? Que sim, é importante você conhecer as bases, e essa base está no primeiro pilar do meu método, tá bom? É muito importante. Muitas das minhas alunas, dos meus alunos, tinham dificuldade em executar receita. Por quê? Porque eles estavam acostumadas a replicarem receitas. E aí, quando alguma coisa, porventura, não dava certo, eles não sabiam como corrigir, como melhorar. Ah, se quisessem fazer alguma receita diferente, adicionar algum outro ingrediente na massa, eles não sabiam como fazer. E agora eles têm a noção, eles sabem o que eles precisam modificar na receita caso eles queiram um bolo de chocolate, caso eles queiram colocar uma castanha, uma farinha diferente na massa. Então, é essa consciência que eu quero, esse nível de consciência que eu quero que você tenha também, tá? Não basta apenas você pegar uma receita e fazer em casa. Pode ser que ela dê certo, mas pode ser que ela dê errado. Então, para que você garanta maiores chances de acerto, garanta que você não desperdice ingredientes, tempo, dinheiro, é importante você conhecer as funções. E eu peço que você dê uma atenção especial para essas partes, apesar de serem teóricas, porque elas são a chave. É aqui, a partir do momento que você conhece o que você precisa colocar na receita, por que cada ingrediente dá essa característica, a partir disso é que você vai conseguir fazer os seus pães e seus bolos perfeitos sem glúten, tá bom? Assim como eu consigo hoje, assim como minhas alunas conseguem hoje também. E eu quero isso pra você, porque depois que a gente consegue executar uma receita, que você olha e fala, nossa, fui eu que fiz essa coisa maravilhosa, não tem preço fazer aquilo, porque depois que você vira a chave, você consegue fazer qualquer receita, tá? Conhecendo as bases, conhecendo as farinhas, os ingredientes, você consegue adaptar qualquer receita, que eu sei que é o sonho de muita gente, né? Adaptar uma receita de família, uma receita que adorava, que tem glúten e que hoje não pode mais consumir. Então, a partir desse conhecimento, você vai se tornar capaz de fazer isso.